Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos nesse capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus ele está instruindo os apóstolos, e nem são os 72 discípulos, são os apóstolos, os 12 apóstolos. Antes deles irem de aldeia em aldeia, Jesus agora está dizendo para eles como eles devem se comportar e o que eles devem dizer. Jesus está falando ali na intimidade, né? Está ali com os 12 conversando. E agora ele está dizendo uma coisa muito séria, que é uma questão de vida ou morte para os apóstolos. Que isso vai influenciar na salvação deles e também na salvação dos outros. É interessante que lá no capítulo 3 do profeta Ezequiel, lá Deus fala bem assim para o profeta Ezequiel: filho do homem, pega esse livro que está aí, coma, é o livro da lei, coma. Depois que você comer, isso aqui comer significa ler, guardar no coração, entender o que Deus está dizendo. Aí ele diz assim: Deus, coma, porque eu vou enviar você você é um povo de cabeça dura. Se eu enviar um oráculo que já foi guardado, que já foi meditado, que já é verdade no coração dele, e você for, e eu falar para você, e você não dizer para eles o que deve ser dito, o povo vai perecer por sua culpa. Olha que coisa, que responsabilidade. O povo vai perecer por sua culpa.
porque você guardou no coração, você sabe qual é a verdade e você não falou. Agora, se você falar, aí fica tranquilo, porque o povo vai perecer, mas já não vai ser por sua culpa, porque você falou. Porque o evangelho é assim, a verdade, ela deve ser anunciada. Agora, cada um, ao acolhê-la, deverá decidir pelo que quer ou não. Então, o pregador, o sacerdote, o missionário, ele coloca a responsabilidade no outro para que ele possa responder. Agora, se o missionário se omite, o sacerdote se omite diante da verdade que deve ser dita, aí ele vai perecer. E aí, na continuação do evangelho, vocês veem que Jesus está dizendo, né, que não há nada que é falado às escondidas que não deve ser dito depois. Então, nessa intimidade da vida de oração, de estudar a palavra de Deus, de estudar os ensinamentos da igreja, é essa a intimidade, é aqui que acontece. É no escondimento, é naquele momento de oração que nós entramos no quarto e ali fechamos a porta, ou nós entramos numa igreja e ali no recolhimento nós vamos lendo, nós vamos estudando e Deus vai nos mostrando e Deus vai nos dizendo. Aquilo está escondido, está entre eu e Deus, entre você e Deus. Depois que isso é ruminado, como nós usamos na comunidade essa palavra, né? Ruminado, a ruminação, a vaca e o boi que fica ali comendo aquela comida e joga para dentro, depois traz de volta e come. Depois de ter ruminado tudo isso, aí nós vamos para o púlpito para falar. E também vamos falar no tu a tu, no dia a dia, a verdade. Porque isso não pode ficar escondido. Aí agora, olha o o drama do evangelho. Se você falar por medo, vou falar diferente como Jesus diz, né? Diante do que você agora tem como verdade e precisa ser anunciado, Jesus está dizendo, não tenhas medo daqueles que matam o seu corpo. Porque falar a verdade, ainda mais nos tempos de hoje, significa colocar sua vida. Você poderá ser morto, você poderá ser sequestrado, você poderá ser levado aos tribunais. No mundo de cabeça dura que não querem saber de Deus. Então Jesus está dizendo, se depois que você guardou tudo no coração, ruminou, e você sabe, essa é a verdade de Deus, e você fica com medo, e eu fico com medo, Jesus está dizendo, a sua alma será colocada no fogo do inferno. Você irá para o inferno. Está vendo a seriedade? A seriedade de ser padre? A seriedade de ser missionário? Trazendo aqui para nós, naquele dia que nós nos consagramos, no dia 2, né? E levantamos o papelzinho, aquela preocupação mais em levantar o papel, né? E não a preocupação de saber o que está lendo. No dia que eu fui ordenado sacerdote, e o bispo impôs as mãos e rezou aquela oração consacratória. E ali ele disse, você promete a obediência à igreja, e ali naquela oração vai falando tudo o que o sacerdote deve fazer. E depois que faz tudo isso, vai vivendo uma vida de omissão. A verdade não é dita, fica muito na superficialidade, porque é para salvar a alma,
É para salvar o outro, mas eu fico com medo. Imagina, eu vou falar isso e depois a pessoa vai brigar comigo. E o que é que ela vai fazer comigo? Aí Jesus está dizendo, então tá, vou ler agora. Olha o que Jesus diz. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Na situação da verdade que precisa ser dita e que eu estaria colocando em perigo a minha vida, eu tenho duas opções. Ou eu fico com medo dos homens, ou eu fico com medo de Deus. Ou eu tenho medo do que o homem poderá me fazer, ou eu tenho medo do que Deus poderá me fazer. Olha a escolha. Olha a seriedade. E aí ele diz, então, aí depois ele vai falar, né? Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Diante do meu Pai que está nos céus. Imagina o missionário, o sacerdote, o bispo, que ficou com medo de falar a verdade, ficou no mais ou menos na diplomacia, não disse claramente que aquela situação está errada e ficou ali, preocupado, respeito humano, a minha autoimagem, aí ficou com vergonha. Aí Jesus está dizendo, na hora que a alma desse sacerdote, desse missionário sair, e for diante de Deus, Jesus vai ficar com vergonha. Imagina Deus ficar com vergonha de você e de mim. Olha quantas vezes, né? Eu assim pregando, eu colocando minha cabeça forca, né? Eu disse bem, coloquei minha cabeça à forca. Aí depois vem os comentários, né? Foi exagerado, não deveria ter falado assim. Ou é para salvar, ou é para ficar no mais ou menos. Exagerou demais. As coisas não são assim. Não são assim. Aquela verdade que foi ruminada no Evangelho, no catecismo e no que a igreja ensina, essa verdade não é verdade? Qual é a verdade? A verdade é qual? É o mais ou menos? É não salvar? Eu não quero ir para o inferno por omissão. Eu quero ir para o céu. Eu preciso ir para o céu. Eu não estou brincando de ser padre e nem muito menos eu não estou brincando de ser sacerdote. Eu não posso ter medo, embora eu seja medroso, mas eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo do que vocês que estão me ouvindo aqui vão falar de mim. Eu não posso ter medo do que o outro vai falar de mim. Eu não posso ter medo. Eu não estou preocupado com o que vocês vão pensar de mim ou o que vocês vão falar de mim. A minha preocupação é com o que Deus vai dizer de mim. Essa é a minha preocupação. Eu estou falando de mim para que cada um possa refletir e pensar, né? O que é que você pode, na sua vida, vida de missionário e de padre, no mais ou menos? No mais ou menos? Deixar pai, mãe, deixar namorada, deixar noivo, deixar sabe lá o quê? E vir servir a Deus e ficar no mais ou menos? É preciso, até essa verdade, nós precisamos meditar. Precisamos parar e pensar assim, eu estou vivendo uma vida de mais ou menos? A minha vida incomoda o outro? Olha, quem vive a verdade do Evangelho vai ter poucos amigos. Poucos. E quem vive a verdade do Evangelho, quando chega diz assim, já vem ele.
Aguenta que vem coisa. É assim. Só que esse aguenta e já vem coisa é para salvar. Vocês estão pensando que Satanás está brincando? Eu vou dar um exemplo para vocês verem que Satanás não está brincando. Vamos voltar àquilo que eu tenho dito para vocês todos os dias. Todos os dias não, quando vem. Essa questão do homossexualismo, essa questão da ideologia de gênero, para nós católicos é inconcebível. Só que às vezes, sabe qual é o problema nosso? É que na nossa família nós temos. Olha, hoje é certeiro, nas nossas famílias tem homossexual, tem viciados em drogas, ladrões, tudo isso nós temos na nossa família. Aí como nós temos isso na nossa família, aí nós aliviamos por causa da nossa família, aí nós não falamos a verdade porque a gente fica ali, aí nós nos escondemos diante da verdade de Deus para dizer assim, Deus é misericórdia. Porque nós estamos no fundo pensando nos nossos. Com medo, você quer que seu irmão vá para o inferno? Não quer. Você quer que sua irmã vá? Não quer. Então eu me apoio na misericórdia de Deus e digo que coloco todo mundo no mesmo plano e vamos dizer, aqui eu vou abrir um parênteses, eu estou falando daqueles que praticam, eu não estou falando daqueles que são, mas não praticam. Tanto que esses dias eu tive uma conversa com um homossexual, ele veio, né? E ali nós tivemos um diálogo muito bom, um católico. E ele sofrendo pelo que ele estava vivendo. E eu dizia para ele, meu filho, no céu precisa ter homossexuais. Precisa ter homossexuais santos. Mas para você ser santo, você sabe o que é que você tem que viver? A castidade. O que você não pode é deitar com outro homem. Não deite com outro homem, de maneira nenhuma. Essa situação que você vive, nem os psicólogos sabem definir direito como é que isso surgiu. Mas surgiu. É evidente, é claro. Você gosta de homem, não é isso? Eu gosto de homem, padre. Mas não é porque você gosta de homem que você vai ter que deitar com outro homem. Porque Deus disse, Levítico 18, 22, um homem não deitará com outro homem, porque isso é uma abominação. Você é católico? Sou. Você crê em Deus? Creio. Você ama a Deus? Amo. Então, você vai ter que lutar para não deitar com outro homem. Como eu, sacerdote, vou ter que deitar, graças a Deus eu gosto de mulher, eu não vou deitar com outra mulher. Como seu pai não pode deitar com outra mulher e sua mãe não pode deitar com outro homem. Você entendeu? Entendi. Eu disse, você precisa ser santo. A igreja precisa um dia canonizar você. Você chegar no céu, porque você lutou com todas as forças e você não deitou. Você não entrou na onda dos outros. E a igreja vai declarar santo você. Ele deu risada. Então vai lutar ou não vai? Ele disse, vou. Essa é a verdade que deve ser dita. Não ficar ali dizendo, tá bom, é mais ou menos, tá? Olha, as leis já estão surgindo, já está tudo certo. Já tem padres até dizendo que vai abençoar. Os padres podem abençoar, mas Deus não dá a bênção. Podem, quem quiser, o sacerdote que quiser abençoar. Você é livre para abençoar esse que não é casal, né? Esse homem com esse homem, essa mulher com essa mulher. Você é livre. Mas você saiba que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se encarnou no meio de nós, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que nos santifica, a Santíssima Trindade, não abençoa. A Santíssima Trindade não abençoa. Você pode fazer se você quiser. Só que você está indo contra Deus. Deus está dizendo para você, sacerdote, não abençoar, e você está abençoando. Então você está indo contra Deus.
Porque Deus não vai se contradizer dizendo que um homem não pode deitar com outro homem, porque isso é uma abominação. E agora, depois que Deus diz que isso é uma abominação, agora Deus está dizendo: meus sacerdotes abençoe. Imagina na minha família. Pelo menos eu conheço uma pessoa da minha família que tem essa tendência. Se está vivendo, eu não sei. Aí depois vem: ô padre, o senhor pode me abençoar? Eu não posso, minha filha. Mas por que, padre? Isso é homofobia. Eu disse: não é Deus que é homofóbico, vai brigar com ele. Eu sou sacerdote dele. E ele disse que eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou contra ele. Se eu fizer isso, eu vou a favor de você e vou contra ele. Então eu prefiro ser contra você e a favor dele. Porque não é a você que eu vou prestar contas um dia. Minha filha ou meu filho, se eu fizer isso, eu vou para o inferno junto com você. Mas Deus não é misericórdia? É, mas não é sem vergonha. Ele disse: não deitarás. Enfim, aquele rapaz que é rapaz, ele não é mulher, ele é rapaz. Ele saiu dali dizendo que ia lutar para ser santo, porque ele quer ser santo. Porque Deus os fez homem e mulher. Aí agora, vejam só, tem um vídeo, a gente não pode divulgar, mas é até bom que se veja, que está viralizando agora na internet, de um casal, de um coral gay. Eles dizem coral gay, né? E nesse coral, olha, a pessoa que está à frente, que inicia, meu Deus, você observa, há um ar de muita sedução, na hora que ele começa a cantar, a falar, né? E aí aquela multidão assim, tudo, que hoje assim nos vídeos, né? Aquele monte de vídeo assim, tudo homossexual, tudo cantando. Olha a letra. A letra diz assim na música: nós vamos converter vossos filhos de pouquinho em pouquinho, discreta e sutilmente. Você nem vai perceber. Eles estão falando isso para quem? Para os pais católicos. Porque é a igreja católica que vai contra isso. E aqueles também que estão no mundo e não concordam. A música é tão assim sedutora, a música, que o que foi que eu fiz? Eu tirei o áudio. Porque aquele negócio que canta e fica na cabeça, aquela melodia, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Então eu tirei o áudio para ficar só lendo. Então vou ler de novo. Nós vamos converter vossos filhos de pouquinho em pouquinho, discreta e sutilmente. Vocês nem vão perceber. Converter os seus filhos em quê? Em homossexuais. Convencer os seus filhos que isso é possível. Convencer os seus filhos para que eles, se eles quiserem ser, eles serão. Aí a continuação: vamos atrás dos seus filhos. Seus filhos vão aprender a converter todos os seus irmãos e irmãs. É isso que está na letra. E ali diz assim: e os adultos, não fiquem assim não, porque depois vocês vão aceitar também. Nós não vamos ficar brigando com vocês. Vocês estão vendo? Vai começar pela criancinha, pelo Henrique, né? Eu estou falando aqui, você já deve estar pensando no neto de vocês. É o Henrique que vai aprender isso. São os meus 2 sobrinhos lá que vão aprender isso. Vocês viram que ontem eu estava dizendo, não sei se foi ontem ou anteontem, eles vão, pelas crianças, eu não tinha nem visto esse vídeo. E o que é que eles estão dizendo? É pelas crianças, uma sociedade no futuro. Agora, imagina, meus irmãos, no futuro, uma sociedade, padres fazendo casamento de homossexuais,
padres homossexuais se declarando, as famílias tendo seus filhos e participando de casamentos assim. Eu até fiquei pensando, né, meu Deus, como é que vai se procriar no futuro se as mulheres vão querer ser homem e os homens vão querer ser mulher? Aí o homem não vai querer a mulher, e a mulher não vai querer ser homem, então vai terminar o mundo. Vai terminar o mundo. Você vê a astúcia de Satanás? Agora, como é que eles vão converter? É óbvio, está claro nas escolas. A doutrinação vem nas escolas. Os kits da vida. A doutrinação vem nos desenhos animados, nos filmes, nos comerciais, nas propagandas de bonequinhos e bonequinhas. É aqui que vem, sutilmente. Olha como é que Satanás se declara. Ele se declara dizendo assim, olha, nós vamos, aos poucos, está vendo? Eles não estão preocupados em fazer isso logo de uma vez. Aos pouquinhos. Vai entrando aos poucos. E é assim que já está acontecendo. Está entrando aos poucos. Você vê já pais dizendo o que é que tem, é meu filho, Deus é misericordioso, e sutilmente está assim. O que é que nós vamos fazer? Os pais vão ter que vigiar os seus filhos. Olha, vigiem os seus filhos. Eu estou dizendo, quando os seus filhos chegarem em casa, que veio da escola, veja o que é que eles aprenderam. Pergunta, filho, o que foi que a professora ensinou? O que foi que o professor ensinou hoje? Filho, você está assistindo esse desenho, eu vou assistir com você. Você está vendo, filho, aquilo ali? Vai contrapondo, não vai deixando. Hoje eu entendo essa questão da educação e vejo que os pais, às vezes, têm que fazer as coisas dentro de casa. Dá o celular na mão da criança e fica lá. Aí a criança fica quieta, ela está sendo doutrinada. Precisa ver o que é que está assistindo. Ou se não, escolham. Vejam o que é que vocês vão deixar para os seus filhos se divertir ali no tal celular. Seleciona, coloque. Será que nas famílias, trazendo agora para a nossa intimidade aqui, Canção Nova, né? Temos todos os estados de vida, né? Será que na Canção Nova os filhos no futuro vão se declarar gays? E vão dizer para os pais, vocês são homofóbicos? Você viu que ontem Jesus disse que pai vai entregar filho e filho vai entregar pai? Por não ter vigiado, por não ter visto. Porque aqui eu não estou nem falando a questão da tendência, porque olha, é um mistério de Deus, eu não sei por que isso acontece, não deveria ser assim. Poderá acontecer? Se eu estou dizendo que toda a família hoje está acontecendo isso, você acha que dentro, internamente, nos filhos não poderá acontecer? Claro que poderão acontecer. Agora, que sejam santos, que sejam fiéis, que vivam a castidade, que entendam que não pode viver isso, para serem santos também. Agora, os filhos se opondo aos pais, e dizendo para os pais, vocês são homofóbicos, eu tenho o direito sim de ter a mulher, né? A menina falando, eu tenho o direito de ter a minha namorada, a menina falando, e o menino dizendo, eu tenho o direito de ter o meu namorado. Não, isso não pode acontecer. Aqui tem que acontecer assim, saber que o filho mas o filho está dizendo, pai me ajuda, mãe me ajuda a ser santo. Aí de repente não consegue lidar com a situação, aí sabe o que é que faz? Não fala,
deixa a coisa acontecer e vai deixando, e depois no dia que morre diz assim, está no céu. O meu filho que morreu amaziado lá com outro rapaz, e aí depois que a missa ficou o presente, o padre abençoando, dizendo que está no céu, sendo que Deus disse que não. Vocês estão vendo mesmo? Que situação delicada. Agora imagina eu como sacerdote não falar isso para vocês, porque vocês vão ficar com raiva de mim, ou porque eu sou retrógrado, que a igreja já avançou muito nisso. Eu vou para o inferno junto com vocês. Eu não quero ir. Porque apoio é não mostrar a verdade. Eu vou ter uma conversa com meu irmão, porque eu tenho dois sobrinhos pequenos. Agora eu já sou tio-avô 2 vezes, né? Porque eu já tenho uma que já nasceu, e a minha sobrinha que casou aí há pouco tempo já disse para mim que já está grávida. Então, eu já falei algumas coisas com ela. Eu vou ter que conversar com meu irmão, vou falar alguma coisa para ele. Ó, esteja atento, viu? Esses dias que eu passei em casa, eu vendo os meus 2 sobrinhos, eu ficava assim, meu Deus do céu. Fica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.